Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas informações ao longo da manhã, né, no nosso estilo TV, né, TV Notícias Agrícolas, que começa ali às 8 da manhã e vamos até ao meio-dia. Agora, para falar da previsão do tempo. A nossa previsão do tempo hoje começa com imagens impressionantes e enfim, vamos passar o que aconteceu em São Paulo. Né? Temos imagens do que aconteceu em São Paulo aí na última semana, na sexta-feira principalmente. Né? Chuvas intensas aconteceram em São Paulo. Tivemos enchentes, né? E, enfim, causaram prejuízos em shopping, causaram prejuízos em lojas, nas ruas, carros foram arrastados. E só não aconteceu algo pior, né? Principalmente ali nos metrôs, a água teve uma enxurrada ali para os metrôs, né, para os trens, né, e para os metrôs, e só não aconteceu algo pior porque as pessoas foram inteligentes, souberam ali se precaver, achar um lugar seguro. Seguro na medida do possível, né? Penduraram aí nas grades, enfim, mas dá para ver que realmente essa enxurrada que teve ali nas estações do metrô foi algo muito intenso, muito impressionante. A gente teve imagens, vimos imagens de carros sendo arrastados, realmente muito prejuízo em São Paulo. São imagens que nos deixam assim, não só impressionados, mas também tristes, porque essa situação em São Paulo não é de hoje, um aguaceiro, né? Acidentes, às vezes perdemos vidas por causa dessas águas intensas lá na cidade de São Paulo. Então a gente fica aí realmente muito atento à previsão do clima, aos alertas. Né? Ao longo da semana passada a gente trouxe esses alertas para o Sudeste e hoje a gente vai entender como ficam os próximos dias aqui, né, para nossa região, para São Paulo, para o Sudeste, para todo o país. Estamos aqui com o Lanzwerks na nossa previsão do tempo. Lanzwerks, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Hoje a gente vai ter bastante assunto, Lanzwerks, então já vamos trazer o que a gente preparou da previsão do tempo aí para os próximos dias. Mencionando um pouquinho do que você falou, Erickson, condição de chuva forte, granizo, acumulados elevados que ocorreram ali em São Paulo, outras áreas do Brasil também testemunharam esse tipo de situação, que no Triângulo Mineiro, Uberlândia, sexta-feira, teve granizo, no sábado, chuva muito forte na cidade média aqui próximo, chamada Iturama. Ontem à noite, São José do Rio Preto, bastante áreas alagadas. Então, a gente veio daquela situação na semana passada que o calor foi aumentando e acaba que o calor ele é um combustível, um ingrediente a mais para promover nuvens mais carregadas, uma maior quantidade de água e, claro, quando as correntes descendentes da nuvem, né, ou seja, a chuva cai de fato no solo de forma muito rápida e concentrada, acaba provocando esse tipo de transtorno. E para essa semana, embora o calor diminua em algumas áreas, principalmente do Sudeste, que a gente falando desses registros, ainda assim não dá para descartar 100% dessa ocorrência de situação, porque vai ter muita instabilidade, muita umidade disponível para formar as nuvens. Então, nesse exato momento que a gente conversa aqui em Uberlândia, tá tendo um leve chuvisqueiro, choveu hoje de manhã, é a previsão justamente, a gente coloca aqui, começando agora a mostrar, né, dia 27, a previsão de chuva mais concentrada aqui. A princípio não se mostra, né, uma possibilidade de volumes tão significativos, mas é uma questão que os modelos sempre têm ali, por vezes, uma dificuldade de ter uma acurácia mais elevada, né? Então a gente acaba associando essas áreas que estão pintadas aqui no mapa como as áreas de maior favorecimento para a ocorrência de instabilidades que tem então ali, né, a probabilidade de ocorrer a chuva. E já dá para mencionar que vai ser uma semana bastante chuvosa, mais ou menos até nessa primeira área que eu desenhei aqui nesse primeiro slide, e aquele momento que foi observado semana passada em Mato Grosso, com as chuvas perdendo um pouco mais de espaço, ficando mais isoladas, mais associadas às pancadas final de tarde, início de noite, também, né, estilo chuva de verão por causa do calor.
essa semana volta a ganhar um pouco mais de tração. Não só lá, áreas como a gente vai ver, né, Goiás, Minas, São Paulo, também vai ter essa frequência de chuva que deve então ali atrapalhar um pouco a condição para o pessoal pensando na questão de colheita de grãos. Isso deve ser um pouco ali, né, um dificultador, questão de momento de dessecação. E aí, é claro, existem híbridos diferentes, condições de solo diferentes e a forma como a safra andou, evoluiu. E tem gente que vai colher um pouco mais para frente, tem gente que já terminou de colher. Então isso depende muito da região, do país e o que ele passou também daqueles momentos de invernada que a gente teve ali dezembro e janeiro. Então essa é a área no sudeste, né, com condição mais favorável para a chuva hoje, e aquela condição também mais ao norte do Brasil, né, toda a parte ali do sul do Pará, mais ou menos Redenção, mais a norte ali, pegando Tocantins, também vai seguindo a parte de instabilidades. Sempre tem o pessoal que participa com a gente, pergunta as condições de chuva lá no interior, mais de Pernambuco, então tem um cenário favorável para ir lá. A porção mais central, uma faixa bem central do Brasil é que está mais um de chuva para hoje. Olhando para terça-feira, percebe que as chuvas que até então estão fracas aqui no Goiás, elas vão ganhar mais intensidade, vão abranger mais áreas. Então, assim, na terça-feira a chuva ganha mais força no Brasil, de modo geral. Embora as áreas aqui mais do Matopiba tenham uma cara de chuvas mais na forma de pancada isolada. Vou passar agora para o próximo slide, quarta-feira. Olha como os mapas já começam a ficar mais coloridos, né? Que a forma como está aqui a escala de cor indicando os milímetros que podem ocorrer. E mais uma vez, a gente está vendo chuvas, Erickson, pegando essa faixa aqui. E aqui já vai um primeiro reforço, que São Paulo já veio de um final de semana bastante chuvoso, assim como algumas áreas de Minas. A gente já está vendo esse cenário de continuidade de chuva aqui. É claro que a gente está pensando em solo encharcado, a possibilidade de ocorrer novos alagamentos existe porque justamente já não tem para onde essa água escoar com tanta facilidade, os córregos, rios, toda a parte de drenagem vai ficando mais saturada, e aí qualquer volume que vai acontecendo, essa água vai subindo para os níveis ali das áreas pavimentadas, né, pensando em áreas de cidade, que é mais fácil ter esse tipo de alagamento. Obviamente que também há um impacto na condição do campo, que a gente pensando na lavoura, no produtor em si, mas também chuva em áreas que não há uma pavimentação adequada. O problema também é associado à logística. É bem a cara dessa semana, tá? Então a gente vê mais um dia aqui, quarta-feira, condição ainda interessante para as áreas do Matopiba. Então não é uma semana para a gente falar de ocorrência de veranico, pensando mais em áreas produtoras. Quando a gente for olhar mais para frente, lá no acumulado dos 10 dias, aí a gente fala onde que tem um pouco mais, um pouco menos de chuva no acumulado geral. Na quinta-feira, o mapa aqui da direita, aqui, Erickson, bem a forma como você começou o programa, falando das condições de chuvas volumosas em São Paulo. Pela escala de cor, a gente já vê uma instabilidade ganhando bem mais intensidade. Na quarta, ali, né, no mapa desse que ele já foi ganhando força, na quinta de novo, e isso um dia, depois outro dia. Então a gente está falando em uma semana com muita frequência de chuva, que já é o quarto dia. Então, esse é um cenário que chama atenção, e perceba que nesses mapas, a chuva já está ocorrendo meio que pelo Brasil de modo geral. Com exceção de algumas áreas que a gente já vê, né, Bahia, Rio Grande do Sul, que talvez tenha um pouco menos, mas pensando aqui em áreas do Sudeste, áreas produtoras, é uma semana bastante chuvosa. Avançando para sexta-feira, olha só como chama atenção, e aqui eu vou recircular só essa parte mais intensa, que justamente áreas que pegaram bastante chuva, a gente vê praticamente aqui mais da metade das áreas indicando a possibilidade de volumes mais elevados. Quinto dia seguido, então vou bater um pouco mais nessa questão de frequência olhando nessa região, mas também não vou deixar de mencionar as outras áreas. Olha como o Matopiba, de modo geral, está tendo uma frequência interessante. Os colegas que sempre perguntam lá na porção mais do interior do Nordeste também tem uma cara de chuva, mas é um pouco mais isolada, mas pelo menos tem o favorecimento, a condição de chuva. Pensando em áreas produtoras do Brasil Central, desde ali, né, do oeste da Bahia, passa por todo o Tocantins, condição de chuva também, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná. Aqui é o Rio Grande do Sul, que eu havia mencionado, né, vai ser uma semana um pouco mais fraca, e que vai ter um pouco de chuvas mais ali
espaçadas e difícil de ter essa frequência que a gente vai observar em outras áreas do Brasil. Vou aproveitar esse slide para falar que, fazendo a avaliação agora de manhã, a gente sempre olha, né, uns campos meteorológicos para ver o que está de fato acontecendo, e muito provável que ali do dia 30, 31 de janeiro, 1º de fevereiro, ocorra uma nova Zacas. Pelo menos aquilo que a gente analisa lá em altos níveis da atmosfera, a forma como o ar está girando, circulando, está tendo os sistemas meteorológicos se configurando bem da forma ali que de fato fomente aquilo para poder ser classificado como uma ocorrência de zona de convergência do Atlântico Sul. Então, por isso também, essa formação de vários dias consecutivos com chuva, pegando o Brasil Central, que é justamente inerente a essa condição de ocorrência de Zacas. Então é bastante provável que os demais colegas que fazem a parte de previsão do tempo aqui ao longo da semana vão mencionar sobre esse aspecto devido à forma como eles vão enxergar os campos meteorológicos, vão ver esse cenário e vão trazer essa notícia reforçando esse cenário. É importante acompanhar isso ao longo da semana. Indo para o sábado, dia 1º, Erickson, mais um dia. E aqui, olha, a gente vê bem essa parte do corredor de chuva que está sendo projetado aqui pelo modelo europeu, o ECMWF, justamente ali com essa possibilidade da formação dessas Zacas. Veja bem, desde o momento que a gente começou a falar aqui na segunda-feira, hoje, condições de chuva, a gente não parou de falar de favorecimento de chuva para essa região aqui, ó, desenhando agora no mapa. E é claro, se tem um dia de chuva, depois tem outro dia, a gente já pensa em vários aspectos que podem impactar a vida das pessoas, seja na cidade, seja no rural, e para diferentes culturas, dado que essa região tem bastante café, bastante cana-de-açúcar, laranja. Então, além daquilo que a gente projeta em termos de impacto da parte logística e do operacional do produtor no campo pensando em soja, eu olho um panorama bem mais amplo, atingindo várias outras commodities, tá? E no domingo, mais um dia. Isso daqui realmente chama atenção, vale assim, né, a minha insistência em colocar o que a gente deve passar aqui, sendo colocado, claro, pelo modelo europeu. Outras pessoas acabam trabalhando com o americano, a parte do IMET, embora há uma certa concordância e convergência entre os modelos, o que chama ainda mais atenção para a ocorrência desse sistema, dessa condição nesses próximos dias. Então aqui mais um dia, o 7º dia, colocando chuva abrangendo bem essa região que vai aqui, né, desde Minas, São Paulo, e aquilo que eu mencionei no começo, Erickson, que o Mato Grosso, que vinha daquela condição mais seca, chuvas mais isoladas, vai sair dessa condição para ficar mais chuvosa. Então o pessoal do Mato Grosso que está aproveitando a logística lá, vai ter uma mudança ali a partir mais ou menos da quarta-feira, né? A gente pode depois voltar ali nos mapas, mas a partir disso já dificulta também o operacional para lá. Olhando já para a semana que vem, na segunda-feira, mais um dia, e aqui a gente vê bem o desenho das áreas onde está chovendo ao norte dessa linha que eu desenhei aqui no mapa do dia 3, e ao sul fica mais seco, que é uma outra característica da formação da zona de convergência do Atlântico Sul. Por vezes ela fica um pouco mais ao centro, mais ao norte do Brasil, mas ela tende a favorecer aí uma permanência de dias de tempo de céu mais aberto na porção sul do Brasil. Então aqui também é mais um aspecto que eu menciono que de fato a gente deve observar isso daí nesses próximos dias, tá? E aqui finalizando a previsão, olhando o dia a dia e no Brasil de modo geral, na terça-feira ainda continua toda essa faixa, a gente chama de uma faixa, um corredor de nebulosidade que se forma na porção central do Brasil, reforçando essa questão de Zacas. Deixa ali agora um pouco Matopiba, chuvas mais isoladas, Bahia sem chuva, norte de Minas e a região sul. Vou aproveitar, aliás, vou mencionar isso no mapa do dia 10, que é mais interessante. Só finalizando então aqui no Brasil de modo geral, o 5º dia, quarta-feira da semana que vem, condição, quinta-feira na verdade, na quarta-feira, que aí essa condição começa a querer se dissipar, ainda tem um desenho associado com essa banda de nebulosidade mais concentrada na porção central do Brasil, mas a partir dali, quando a gente olha depois os modelos mais de longo prazo, a gente chama de previsão subsazonal, ela tende a colocar um pouco de chuvas abaixo da média no Brasil Central, mas isso depois a gente vai mencionando em outras participações. Aqui, Erickson,
colocando na condição dos 5 dias, ou seja, a primeira e a segunda pêntada. Na primeira pêntada, olha a concentração de chuva nessa porção aqui do Brasil. O desenho está sendo feito na caneta vermelha, às vezes confunde um pouco ali na cor. Depois eu vou dar um zoom nessa região, o pessoal que está acompanhando pelo celular, depois vai conseguir ver com mais detalhe. Mas olha como fica chuvosa essa região, considerando essa semana como um todo. Então aqui já chama atenção, como o sul de Minas, parte de Rio de Janeiro e São Paulo, bastante chuvosa. A área que tem um pouco mais de dificuldade de chuva é aqui nesse extremo oeste do Rio Grande do Sul. Considerando que esses primeiros 5 dias vão ser dessa forma no Rio Grande do Sul e depois aquela persistência de tempo mais aberta a gente viu no dia a dia, a semana que vem é muito provável que aí a gente fala de onda de calor no Rio Grande do Sul, talvez uma parte ali do sul do Mato Grosso do Sul e oeste paranaense, que vai ficar vários dias consecutivos sem chuva por lá. Mas aí na próxima segunda-feira eu vou abranger um pouco mais sobre esse detalhe. E aí aqui agora, do dia 1º ao 5 de fevereiro, os primeiros 5 dias de fevereiro está sendo projetado, é uma cara bem associada mesmo à formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul. E mais uma vez, olha como os volumes são significativos nessa área que eu vou desenhar aqui dentro dessa outra área vermelha, com volumes bem mais elevados. É claro, outras áreas, é aquilo que eu mencionei, né, que o Mato Grosso teria mais chuva, Goiás também. Aqui é um panorama geral, em termos do Brasil, justamente para o produtor, todos que nos acompanham no Brasil de modo geral, possam observar na sua região. Pode pausar o vídeo, dar uma olhada, e eu vou dar uma ênfase maior agora, para a gente olhar nos 10 dias de modo geral, para que todos também possam acompanhar, mas também essas áreas que estão mais chuvosas, eu gostaria de falar um pouco mais, porque ali eu acho que me parece ser um problema um pouco mais delicado. Então aqui nos 10 dias a gente vê várias áreas podendo passar dos seus 100 milímetros, mas dentro dessas áreas, ali entre o Goiás e Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, os volumes estão ficando muito elevados. E eu vou deixar dessa forma, depois se o pessoal de outras regiões nos perguntar, a gente vem abranger um pouco mais sobre o cenário e detalhar a previsão para a área dele. Mas o que eu quero mais detalhar mesmo são esses dois cenários aqui. O da esquerda é o acumulado dos 10 dias, igual o mapa anterior, só que eu dei um zoom nessa região, porque é onde está me chamando a atenção por um aspecto. E o que é? Essa região aqui é uma região bastante produtora, entre Goiás e Mato Grosso. As áreas que estão com menos favorecimento, com ocorrência de chuva, em termos de frequência e de volume, está aqui na porção mais central do estado, está na casa dos seus 70 e poucos milímetros. Mas entra ali, ó, Barra do Garças, Água Boa, vai pegar até lá mais, né, Canarana, Porangatu, toda essa região, há uma possibilidade de ficar ali nas 150 a 200 milímetros, ou quem sabe até um pouquinho a mais de chuva. Isso não é chuva em um dia. É claro que pode ser ter um dia que chova mais, outro chova menos, outro não chova, mas a frequência de chuva, de nebulosidade esperado para essas áreas, e por que não, toda essa região aqui, desde a porção mais o sul de Goiás, de modo geral, Catalão, Rio Verde, Jataí, Caçu, Quirinópolis, com muita condição para chuva, e a gente sabe que essa é uma região bastante produtora em termos de soja. Então, aqui vale uma informação especial para quem é dessa região, ou se você tem um amigo, um colega, um produtor, já trabalhou numa empresa, conhece alguém de lá, de passar, né, compartilhar essa informação com ele, dado que vai ser uma semana de um operacional mais difícil por lá, considerando que já teve chuva ontem, já estava nublado lá por agora de manhã. Então, essa região aqui, considerando que é uma área muito produtora no Brasil, né, importante ali, em termos percentuais da área de produção no Brasil, é importante mencionar essa condição que a gente vai ter de hoje até mais ou menos terça, quarta-feira da semana que vem. O mapa da direita, é claro, eu ainda vou falar de acumulados elevados, é essa a informação, mas a gente vai olhar sobre uma outra ótica, pegando desde lá que a gente estava olhando, né, do sul de Goiás, dando um pouco mais de ênfase agora no Triângulo Mineiro, parte norte, leste de São Paulo, pegando desde o Rio de Janeiro e muito dessa parte aqui de Minas Gerais. Tem toda uma região que a possibilidade dos acumulados ficarem ali, né, entre os seus 150 e 200 milímetros, ou até um pouco a mais, é grande.
E aí aqui vai justamente da forma como você começou o programa, Erickson. Condição de granizo, chuvas, aquilo tudo que ocorreu em São Paulo em termos de muito volume, né? Se eu não me engano, em 1 hora, 80, 82 milímetros, já causou aquele estrago. Se a gente está olhando esse cenário para os próximos dias, vindo do que já aconteceu no final de semana, o solo encharcado, é claro que isso chama atenção tanto para a parte aqui do sul de Minas, com áreas de azeite, café. Eu coloquei Guaxupé justamente no mapa, justamente para pegar ali e dar uma referência do pessoal da área de café, mas toda essa região que é bastante habitada, né, muitas cidades médias e também com produção em várias outras áreas, bastante pecuária, cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Para você que está acompanhando, que é dessa região, conhece alguém, tem familiar, está em empresa dessa região, vale a pena mencionar e ter noção desse cenário, porque é muito provável, dado o que aconteceu no final de semana, já em termos de chuva, acontecendo no Brasil de modo geral, e eu mostro isso nesse mapa aqui do IMET, com os acumulados, que em várias áreas, já ficando ali próximo dos seus 40, 50 milímetros, estou destacando São Paulo, porque é onde os volumes foram mais significativos, junto com partes de Minas, aqui a gente vê, né, 120 milímetros, pegando quase divisa ali com São Paulo, né, Franca, com Minas. Então, São Paulo, volumes muito mais elevados, Rio de Janeiro também. Então, vindo desse cenário do acumulado de chuva de 4 dias, esperando esse cenário aqui, é bastante provável que o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, o pessoal do CEMADEM, olhando mais para a parte de risco hidrogeológico, escorregamento de massa, deslizamentos, esteja bastante atento essa semana, porque é uma semana um pouco delicada em termos de totais do acumulado de chuva acontecendo junto com essa frequência de chuva. Claro que atrelado a isso vai estar bastante nublado e a temperatura vai estar mais amena. Evapora menos água, ou evapotranspiração diminuída na parte das plantas. Esse aqui é um destaque que é importante, Erickson. Eu termino por aqui, deixo aqui nesse mapa para o pessoal poder dar mais uma olhada. E claro, se tiver alguém querendo saber alguma informação para a sua região de forma específica, a gente trabalha para olhar para essa região também. A gente tem sim, Lansverx. Eu já fico também um outro convite para o pessoal. A gente já tem algumas interações aqui no nosso chat. Antes da gente chamar o bloco, né, como está o clima aí na sua região, deixar para vocês, pessoal, que as nossas redes sociais estão abertas. Se por um acaso você é uma dessas regiões de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, que o Lansverx destacou aí, que vai ter essa chuvarada toda, e quer compartilhar com a gente alguma imagem que você faça, né, algum registro, seja foto ou por vídeo, qualquer reportagem aqui do Notícias Agrícolas, né, da home do Notícias Agrícolas, qualquer link que você clicar vai ter ali as nossas redes sociais, é só entrar em contato com a gente no nosso Instagram, WhatsApp, enfim, ou buscar eu mesmo, né, Erickson Cunha no Instagram, entre em contato comigo, vamos conversar. Eu sempre gosto de frisar aqui que a previsão do tempo, ele é um trabalho em conjunto, né? Os nossos especialistas, os nossos jornalistas, mas você também, né, produtor rural que está no campo, vendo a sua situação, é mais você que a gente tem que tomar esse cuidado e esse olhar, principalmente nesse momento em que chegamos tão perto, né, da época da colheita, e ter aí um granizo, uma ventarola, pode trazer aí questões importantes para você e a gente quer saber ter esse conhecimento. Bom, vamos iniciar aqui o nosso bloco, como está o clima aí. Bom, antes de começar, de fato, levando as perguntas para os Lansverx, a gente teve uma participação que eu quero frisar aqui também, da Alicia Mariato. Ela faz o seguinte comentário: cidade de São Paulo agora é agro? Será que é agro, Alicia? A cidade de São Paulo atualmente não tem uma produção de agronegócio tão pujante, né? No passado essa participação foi maior, mas hoje em dia é um dos maiores polos consumidores, né, de todo o Brasil. O que acontece em São Paulo afeta todo mundo, tá, Alicia? E não é pelo fato de lá não ter agronegócio que a gente vai deixar de comentar ou de mostrar um possível desastre, ainda mais quando afeta financeiramente, economicamente a vida de centenas, milhares de pessoas. A gente viu imagens no metrô, por exemplo, de uma multidão esperando o metrô chegar ali.
Pode não ser a sua realidade, Alicia, mas é a realidade de centenas e milhares de brasileiros e nós temos que respeitar cada um deles. E são todos consumidores que vão consumir o que? Soja, milho, café, chocolate, cacau, enfim, produções de todos os produtores rurais do Brasil. Tá bom, Alicia? Obrigado pela sua participação. Fique com isso na sua mente. Agora vamos ver de fato aqui, Vitor Vieira, previsões para Dourados, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, aquela preocupação que vinha naquele clima mais seco, mais quente. O que a gente traz para o Mato Grosso do Sul, Lanzwerks? O Mato Grosso do Sul, de modo geral, ele está meio que numa divisa entre onde vai estar bom de chuva e onde vai estar mais ruim. Onde o Vitor está, mais ou menos aqui no mapa, eu vou chegar mais ou menos aqui assim, né, colocando um desenho, Dourados, está justamente na área em que vai ter chuva, mas a área mais chuvosa está buscando mais as áreas lá na divisa com Mato Grosso, com Goiás, com Minas Gerais. Lá vai ter condição de chuva, sim. O que vai ser mais difícil lá para a região do Vitor é na semana que vem, e eu vou voltar só até aqui, ó, que até no dia 1º, terminando o janeiro, na verdade, vai estar uma condição mais frequente de chuvas acontecendo para ele. O difícil lá para ele está mais aqui nesse início de fevereiro, né? A gente vê aqui no dia 1º chuvas mais isoladas, fraquinhas, e depois disso, por conta dessas zacas acontecendo e formando as chuvas na porção mais dessa faixa central do Brasil, vai deixar o tempo lá um pouco mais aberto. É claro que Dourados está um pouquinho ali, né, mais a norte do que dessa porção mais sul, que eu vou desenhar aqui no mapa da esquerda, só para a gente ver aqui mais ou menos, daqui para baixo, é que tende a ficar bem mais quente. Então ele está mais ou menos ali nessa divisão. Então tem condição de chuva lá para ele, mas no início de fevereiro, eu passando os próximos 2 dias aqui, a chuva vai ser mais naquela cara de forma isolada, tende a já não ser mais tão frequente. Lá vai ter o aumento da temperatura também, viu, Erickson? Vai estar um calorzinho aí semana que vem, viu, Vitor? Mato Grosso do Sul que teve aí complicações com, né, estiagem, temos relatos de perda. Temos aí então próximos dias aí mostrando mais um pouquinho aí de tempo firme, poucas chuvas se apresentando aí. Vamos para o seguinte, Alencar-Baú, região de Balsas, Maranhão. Últimos 40 dias foram de chuva praticamente todos os dias. Não passamos mais de 2 dias sem chuva. Começamos a safra e plantio da safrinha em 10 dias. É momento complicado, hein, seu Alencar, mas vamos ver como é que fica o clima aqui pro Maranhão, lá na região de Balsas. Ô, Alencar, bom dia, tudo bem? Obrigado pela pergunta. E, de fato, eu sei da sua realidade aí, porque eu acompanho produtores aí próximo. É uma região que, inclusive, teve desastre próximo de Balsas e uma área próxima de Imperatriz também. Teve gente que perdeu a soja pela quantidade de água. A caminhonete não passava na estrada, enfim. E lá vai continuar. Mas sabe aquela cara de invernada que você passou por alguns dias aí? Até na quinta-feira não vai ter tanto esse cenário. Então, de manhã tem um pouquinho mais de tempo ali para trabalhar, a parte do operacional aparece um pouco mais de sol. Mas de quinta-feira a segunda, principalmente, aí já vai ter um tempo um pouco mais fechado, condição de assim, nebulosidade persistindo ao longo do dia, que vai estar associado com aquela condição de chove, para, uma chuvinha fraca aqui, pouquíssimas horas de sol, temperatura mais amena, sensação de abafamento. De momento, não dá para falar ainda, Alencar, condição de veranico aí, 3, 4 dias sem chuva já começa a ser bastante. Então, para a sua região, ainda tem mais chuva, tá? Agora a gente tem aqui participações diversas. Acho que vou reunir essas participações. De repente, vale até a pena mostrar aqueles mapas, né, das chuvas, aqueles últimos mapas que você demonstrou. A gente tem a Aline Magalhães Souza, lá do sudoeste goiano, Mineiros, Goiás, né, pedindo a previsão do tempo. Temos a Letícia Lacerda, para Montes Claros, Minas Gerais. Marcelo Bezerra comentando da região de Guaxupé, inclusive, que é um dos destaques que você trouxe, falando que ontem choveu 80 milímetros em meia hora. Caramba, chuvarada, hein? E hoje muito nublado. E Leandro Nunes
falando ali para a região de Campina Verde também, em Minas Gerais. Leandro Nunes é um compadre, conhecido, parceirão. Vou mencionar de modo geral aqui, porque esse pessoal agora está numa área que é da mais chuvosa. As meninas que perguntaram ali do sudeste goiano, provavelmente está na parte de cana ou soja, e de fato, esses primeiros 5 dias agora, tempo nublado, condição de chuva, algumas áreas, né, mencionou ali próximo, né, de Mineiros, então ali pode chegar nos seus 100, 150 milímetros, vai ser mais difícil uma condição de tempo aberto para lá. Essa região é uma das que mais me chama a atenção, porque é uma região produtora, toda essa parte do sul, sudoeste goiano. Então ali, condição de chuva, ela vai pegar ainda por vários dias. Lá na parte do noroeste do Montes Claros, eu vou voltar no mapa aqui para pegar um pouco mais ele. E aqui é um pouco chamativo, porque Montes Claros, que eu vou colocando aqui no mapa, tá mais ou menos por aqui assim, né? Ele está justamente na divisa entre as áreas onde indo para o restante do norte de Minas Gerais, Bahia, que vai estar menos chuvoso, e para essa porção mais central de Minas, que está mais chuvosa. Nesse tipo de cenário, normalmente, quando a gente vê os modelos apontando chuva, no final das contas, acaba que as arcas vai ficando um pouquinho mais a norte. Então, a região dele, considerando que o mapa está apontando aqui na casa dos seus próximo, né, dos seus 100 milímetros, é só uma referência, né, pode ser mais, pode ser menos, mas indica a ocorrência de instabilidade para ele, e ele vai pegar esse cenário mais nublado e chuvoso para esses próximos dias. Vou voltar só aqui no mapa anterior, que a gente vê que seja nesses próximos 5 dias ou nos 5 dias subsequentes, ainda vai ter condição de chuva lá para ele, então para ele também é difícil apontar um cenário de vai passar por um veranico, condição sem chuva por lá. Não é a realidade dele. E ali em Campina Verde, na minha cidade natal, ali também vai ter condição de chuva de modo geral. Entre hoje até a próxima quarta-feira, semana que vem, os milímetros, vou dar aqui agora o zoom nessa outra imagem do mapa da direita, Campina Verde mais ou menos aqui assim no mapa, condição para volumes mais elevados ali também, parte da pecuária que é bastante forte na região, embora os grãos também estejam aparecendo nos próximos períodos, nesses últimos períodos, nos últimos anos, e nessa região, embora o pessoal tenha plantado um pouco mais tarde, é provável que ali ainda não tenha alguém entrando em fase de colheita, dependendo muito, claro, característica do solo da região. Mas ali, quem sabe mais em meados de fevereiro, que tenha uma possibilidade de entrar com a dessecação, fazer uma fase de colheita pensando em grãos. Então essa chuva é até bastante bem-vinda. O problema, né, Erickson, às vezes é a nebulosidade bastante persistente, enchimento de grão, então precisa desse raio solar para a questão de fotossíntese. E dependendo também da situação, vem chuva forte, lixiviação, granizo. Isso é que chama um pouco mais atenção. Mas, de modo geral, uma região que a chuva, nesse momento agora, ela é bastante bem-vinda. Temos também a participação do EZB. Bom dia, previsão de chuvas para Gentil, norte do Rio Grande do Sul, até o final do mês. Está muito seco por aqui, chuvas manchadas na região. Fevereiro deve chover melhor se comparado com janeiro? Nos mapas que a gente havia avaliado lá no comecinho do mês, tinha sim um cenário melhor para início de janeiro ter uma condição um pouco melhor, no mês de modo geral. Mas a gente viu aqui agora há pouco que pelo menos essa porção mais sul do Rio Grande do Sul, não está na região dele, deve ficar ainda mais quente e menos chuvoso, mas de modo geral, que ali do dia 1º de fevereiro até no dia 5, que é a gente olhando aqui, ó, lá vai estar mais seco para ele nesse período. Ali não tem a condição de chuva. No mês, de modo geral, meio que está sendo mostrada uma inversão, uma mudança no padrão de chuvas. E isso que a gente está vendo aqui agora, esses mapas que a gente está vendo aqui, o EZD, né? É meio como se a gente invertesse, se esse cenário fosse invertido, colocando mais chuvas dessa porção central do Brasil, indo mais para o sul e deixando o centro-oeste, sudeste um pouco mais cedo. E isso aconteceria ali por volta a partir do seu dia 8, dia 10, 12, meados ali, né, de virada da primeira quinzena, para deixar o Rio Grande do Sul mais chuvoso. Ali, EZD, é bastante provável que no início da semana que vem, até meados da semana que vem, faça bastante calor por aí, e aí uns 3, 4 dias consecutivos sem chuva é plausível de se esperar.
Muito bem. Vamos fazer um giro pelas regiões do Brasil, mostrando alguns estados que não participaram ainda aqui do chat, mas é importante a gente frisar, porque depois eles cobram a gente, viu, Lanzoerx, nas mensagens do YouTube. O pessoal não está no chat, mas depois eles deixam mensagem aqui. Acho interessante a gente ir lá para o norte dar uma olhada em Roraima, porque Roraima eles têm a safra invertida. Né? Nesse momento eles não vão ter safra, mas eles já começam a olhar, né, ali para os próximos dias para começar a safra mais para o meio do ano, e eles vão colher lá para o fim do ano. Mas vamos ver nesse momento como é que está Roraima. Lá até que tem uma condição que vai estar associada com bastante chuva, que a gente vê aqui a ZCIT, Zona de Convergência Intertropical, é uma sopa de letrinhas para identificar o nome dos sistemas meteorológicos que promovem chuva. Ela vai ser muito generosa para essa porção aqui da Amapá, litoral, mas quando vai adentrando mais do continente, perde um pouco mais de força nessa porção mais norte do estado, mais aqui nas áreas mais ao sul, pegando um domínio um pouco mais amazônico, até que as condições estão ali, na casa dos seus 50, 75 milímetros, algum lugar até tendo volumes mais elevados. Então lá também ainda não está sendo assim, uma condição tão próxima como essa daqui no Rio Grande do Sul, que praticamente não tem perspectiva de chuva nenhuma, muito difícil. Aqui não. Tem pelo menos uma condição de ter algumas pancadas isoladas acontecendo por lá. E precisando para eles, não seria somente nesses próximos 5 dias, né? Olhando aqui, pegando a região que está mais difícil de chuva, mas na outra semana, ou seja, nos próximos 5 dias ali a partir de domingo, também tem a condição de uma chuva, mas é com cara mais isolada para lá. E o restante do estado é que está mais interessante de chuva, porção mais sul. Vamos seguir para o Nordeste. Bahia, Lanzoerx. Bahia, o que a gente pode trazer para Bahia? Bahia, hoje a gente não teve nenhum participante da Bahia. Normalmente eles ganham a competição, né? Eles participam em peso, hoje não teve ninguém. O oeste da Bahia, a área produtora mais forte pensando em grãos, Ibo Central, de modo geral, algodão, soja, milho, ali, deixa eu chegar um pouquinho mais um zoom, sai aqui a marcação, né? Mas os volumes tão mais significativos é justamente para essa porção. Aqui, ó, no centro do estado, pensando então na Chapada Diamantina, tudo que está a oeste da Chapada Diamantina, ou seja, à esquerda aqui no mapa, está mais interessante de chuva. Olhando mais aqui então, né, sentido litoral, aí as chuvas estão mais falhadas, a concentração está promovendo um volume menos significativo. Olhando aqui no acumulado dos 10 dias. Quando a gente olha se essa chuva vai ser nesses primeiros 5, né, ou seja, até sexta-feira ou depois, a gente vê aqui nessa primeira semana ela está melhor de chuva, nesses primeiros 5 dias, de modo geral, e depois aqui nessa porção mais litorânea, que ela está um pouquinho mais fraca para partir da semana que vem, ou seja, de domingo, de sábado até a quarta-feira da semana que vem, embora o oeste da Bahia, isso aqui é interessante a gente mencionar, eu vou até fazer um novo desenho para contribuir mais para o pessoal poder enxergar. Vou apagar aqui. Nessa região aqui, ó, do oeste, que é bastante produtora, então nos próximos 5 dias tem chuva. Que eu estou falando de frequência agora. Porque às vezes tem uma chuva que é um acumulado mais significativo, mas acaba acontecendo em 1, 2 dias, aí depois tem 6, 7 dias sem chuva. Muito sol e muita chuva, de certa forma, mal distribuída. Então tem uma distribuição interessante, pensando aqui no oeste da Bahia. Tem condição de chuva para essa semana, e uma semana que vem, de sábado até a quarta-feira da semana que vem, continua também tendo esse favorecimento de chuva. Então é um cenário interessante para lá. Os volumes não estão tão elevados, mas também não estão tão baixos assim. É bom o cenário para lá. Centro-Oeste. Centro-Oeste acho que a gente falou bastante, então de repente vale um recorte ali para a região de Brasília. Brasília, ali também. Acho que até pega um pouquinho aqui no mapa. É claro. Até que tem um cenário colocando menos chuva para lá quando a gente compara com outras áreas do estado, mas ainda assim, de modo geral, se a gente considerar que parte dessas instabilidades que estão aqui, ou então até mesmo em áreas aqui de Minas Gerais, ao invés de acontecer nessas áreas, se desloquem e ocorram mais ali próximo de Brasília, é difícil imaginar um cenário nos próximos 10 dias não chover aí na casa dos seus 75 a 100 milímetros. Vai pegar parte do tempo nublado
de modo geral, chuvoso, e pegando outras cidades ali também, né? Formosa, pegando mais aqui na sul, né? Cristalina, no Goiás. Tá dentro das áreas aí que o bicho vai pegar, assim, em termos de nebulosidade e chuva da semana que vem. Mas pelo menos vai amenizar a temperatura, né? Vamos manter nesse mapa porque o Sudeste, né, o reforço vale para aquela fronteira entre Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que a gente tem aí uma chuvarada chegando. Rio de Janeiro tem reclamado que está muito calor lá, né, o pessoal do Rio de Janeiro. Tem uma chuvarada chegando aí nessa fronteira. Vai ajudar nesse sentido, né? Vai ser uma semana que não vai dar tanta praia, digamos assim, porque vai ter uma persistência mais do tempo nublado. Inclusive, aqui é válido mencionar, eu vou dar um pouco o zoom aqui, vai sair um pouco a marcação. Aqui em Petrópolis, lembra daquele desastre que teve? Foi no início de 2022, se eu não me, 23, se não me falha a memória. E um colega que trabalhava comigo, né? O grande Douglas, abraço para ele. Ele fez um mestrado justamente sobre esse fenômeno que aconteceu lá em Petrópolis, 600 e poucos milímetros lá em tantas horas. E essa região aqui está dentro das áreas que vai ter o favorecimento de chuva desses próximos 10 dias. Lembrando, né, Erickson, toda essa região que eu vou ficar circulando aqui no mapa, ela é bastante acidentada em termos de relevo. Então tem as ocupações que estão ali mais em áreas de encosta, o solo que já vem encharcado, tem uma certa atenção especial e obviamente não é a minha área de especialidade, aqui vale muito o pessoal que é da área do CEMADEM, o do IMET, que tem até a propriedade de fazer os alertas, mas é claro que a gente menciona, pelo aquilo que a gente está vendo nos mapas, o favorecimento de chuva para essas regiões aqui. Vale bastante atenção para esses próximos 10 dias. E indo para o sul, Santa Catarina. O que a gente tem para Santa Catarina? Santa Catarina que passou por momentos mais delicados em termos de acumulado de chuva na última semana, a questão de Balneário Camboriú, Florianópolis, lá vai amenizar um pouco. Vou dar um zoom aqui também para a gente olhar um pouco mais de perto para contribuir com o pessoal que está acompanhando pelo celular. E ali vai ter como se fossem dois cenários, Erickson. Vai ter essa região mais oeste aqui, que vai pegar um pouco mais daquele calor que vai estar associado com a ocorrência das acas, a nebulosidade mais na porção central do Brasil. Já nas áreas aqui, né, na metade leste do estado, então toda essa região aqui, aí os acumulados já vão ser mais significativos, que parte das instabilidades que vão ocorrer mais, assim, né, majoritariamente vão acontecer aqui, mas acaba que parte delas acaba acontecendo em toda essa região aqui, né, que pega mais o Paraná e vai também pegando parte de Santa Catarina. Aqui tem volumes que ainda vão ser interessantes, vão ficar ali, né, na casa dos seus 50, 70 em algumas áreas, mas é um pouco diferente da porção mais oeste do estado, que aí os volumes são um pouco menores e a temperatura por lá, nessa região aqui, ficando um pouco mais quente. Muito bem. Lanzorx, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo. Segunda-feira que vem estamos de volta. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Espero ter atendido o pessoal aí no sentido de fato, passar as informações. Eu acho que é uma semana bastante relevante que vai contribuir ali na tomada de decisão, passar a informação com antecedência. É uma semana que, bom, boa parte do mercado capaz até de fazer certa reprecificação aí da construção das commodities, porque pode ser que venha alguns desastres, questões de logística. É uma semana bastante chamativa, Eric. Então, obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente está aqui de volta para falar do quanto que choveu no janeiro e nessa semana de modo geral. Obrigado, Lanzorx. É isso mesmo, pessoal. Vamos ficar atento às informações, né, a essa previsão do clima e o quanto isso impacta as nossas lavouras. Por isso fica sempre o convite, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixa o seu like, assim você recebe notificações e fica atento a todas as entrevistas que acontecem aqui na TV Notícias Agrícolas ao longo de toda a manhã ou em nossas demais entrevistas ao longo do dia. Lembrando que nossa manhã começa às 8 da manhã com Bom Dia Agronegócio. Na sequência temos o Realidades da Safra com Guilherme Dorigrati, trazendo, né, as informações direto do campo. E complementando a isso, temos aqui a nossa previsão do tempo, trazendo aqui como fica o clima para os próximos dias. Na sequência, logo mais teremos o Mercado do Boi e finalizamos ali ao meio-dia com outras informações de mercado. Hoje vamos falar sobre cana-de-açúcar. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Continue conosco aqui na nossa programação ao longo do dia. Até uma próxima. Um abraço.